Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é para falar sobre o lançamento do novo guia do Scrum, que acabou de ser comunicado e disponibilizado oficialmente agora há pouco, no evento de lançamento com o Kees Schwamber e o Jeff Sutherland, no dia 18 de novembro. Então, se você quer saber o que tem de novo nesta versão do guia do Scrum, fica aí comigo que vai ser bem bacana. Rolou agora, aproximadamente meio-dia, no horário de Brasília, um evento mundial que era muito aguardado, que era o lançamento da nova versão do Scrum Guide em 2020. A versão anterior era de 2017, a gente já vinha utilizando. De lá para cá, muita coisa mudou e eu estou bem ansioso. Eu estou gravando esse vídeo no mesmo momento que eu tenho acesso a este PDF, então eu não sei exatamente ainda qual a redação final que ficou nesse guia do Scrum. Obviamente, eu vou dar uma editada aqui no vídeo, né, para que eu consiga lhe trazer realmente as novidades e o que realmente me chamou a atenção, a minha opinião a respeito, e o que eu imagino que possa mudar nos times usando o Scrum, né, aderindo ao que estiver escrito neste novo Scrum Guide. Então aqui acabei de acessar o scrumguides.org, que é a fonte oficial para baixar o guia do Scrum. Eu posso ler ele online, mas eu vou na versão em PDF aqui, que é que geralmente o pessoal vai, né, para ler como é que está o guia do Scrum. Então logo de cara a gente já percebe, mudou a capa, não tem mais aquela fotinho bacana, né, do Kees Schwamber e o Jeff Sutherland, né, mas continua com a mesma ideia, né, o guia do Scrum, é o guia definitivo, as regras do jogo. Então aqui, versão de novembro de 2020, né, acabou de ser lançado hoje, dia 18 de novembro. Um ponto interessante, né, que ainda gera muita polêmica, a palavra desenvolvedores do time de desenvolvimento. Notem que aqui nesse parágrafo, os autores eles continuam falando que vão usar o termo desenvolvedores para todos os papéis que possam ter dentro do time, que geram valor na entrega do produto ou do projeto complexo, mesmo que vá além de time de desenvolvimento de software. Então esse era um pedido antigo da comunidade para que eles trocassem o termo desenvolvedores para algum outro termo, mas não. A princípio, então, vai se manter a palavra desenvolvedores para todo mundo que não é o PO nem o Scrum Master no time Scrum. Então, olhando aqui pelo sumário, a gente consegue perceber que ele ficou ainda mais magrinho. Então, 19 páginas a gente reduziu para 13 páginas. Isso é interessante. Aqui nos artefatos, a gente pode notar que mudou algumas coisas. O Project Backlog agora fala de um comprometimento com o objetivo do produto, o Sprint Backlog um comprometimento com o objetivo da sprint, e o incremento, o comprometimento com a definição de pronto. Legal. Se a gente for avançar, logo na definição de Scrum, a gente já tem uma mudança aqui bem importante, né? Em resumo, o Scrum requer um Scrum Master. O Scrum sempre precisou e continua precisando de um Scrum Master. Isso não estava, obviamente, tão explícito assim na versão anterior, e alguns times tentavam rodar Scrum sem Scrum Master, geralmente sem sucesso. Outro ponto interessante aqui da redação, né, o framework Scrum é propositalmente incompleto, somente definindo partes que requerem para implementar o Scrum, né, na prática. Ou seja, isso é uma coisa que eu já falo há muitos anos, o Scrum ele é um framework, porque o framework ele é uma estrutura básica. Ele não vai ter todas as respostas, não é o objetivo dele. É fornecer realmente o arcabouço para você começar a implantar agilidade em um time. Essa aí na definição do Scrum, a gente entra na teoria do Scrum. Uma coisa bacana, agora a redação da teoria do Scrum fala em Lean Thinking, né, em pensamento enxuto, aproximando mais ainda algo que eu e outros agilistas já diziam há muito tempo, né, que os métodos ágeis eles vêm muito da cultura Lean, do pensamento Lean. E logo ele entra nos pilares, né, então segue sendo transparência, inspeção e adaptação. Os valores continuam sendo os mesmos, a diferença agora é que eles estão em negrito, né, com mais ênfase. Foi uma adição recente, se a gente parar para pensar, né, nos últimos anos que entrou essa questão dos valores no Scrum, para focar um pouco mais no core da agilidade, né, nos princípios, e menos num processo específico. E é legal isso aqui, né, no guide original não estava com essa ênfase aqui, vai ajudar os times quem for ler, né, não passar batido pelos valores. Logo a gente entra no time Scrum, segue sendo um único time, sem subtimes, coeso, focado no objetivo, que é o objetivo do produto. Legal, isso aqui vai dar uma ênfase muito maior no sucesso do produto, na entrega de valor. Então o time ele é focado o quê? No objetivo do produto. Tecnologia é um meio para se chegar no produto que se deseja construir. Desenvolvedores e times de desenvolvimento em geral têm que ter sempre isso em mente. E o tamanho do time mudou um pouco a redação, mas segue sendo ali 10 pessoas ou menos. Tá? Sempre foi não passando de 10, né? Embora a redação ao longo dos anos mudou, né? Às vezes tinha 7, mais ou menos 2, né? Coisa do tipo.
10 pessoas ou menos continua sendo uma ideia que a Amazon prega lá do Two Pizza Teams, né? Os times de 2 pizzas. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar na descrição do vídeo um link, né, sobre Two Pizza Teams na Amazon. Aliás, se você for dar uma passada na descrição, aproveita e já se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos e deixa o like aí se você está gostando dessa review. E aqui já vem um ponto importante que geralmente cai em prova de certificação, né? Se seu time é muito grande, você deve quebrar ele em times menores. Ainda assim, se eles trabalham no mesmo produto, eles têm que ter o mesmo Product Goal, Product Backlog e Product Owner. Isso era algo que não estava tão explícito na versão anterior e causava muita confusão. O que geralmente não funciona de jeito nenhum é, se os times estão no mesmo produto, eles cada um terem Product Backlogs completamente diferentes, com POs completamente diferentes, objetivos de produto completamente diferentes. Isso com certeza não funciona. Tá? Mas agora a regra é, time muito grande, quebre times menores. Mantenha o mesmo PO entre eles, com um Product Backlog e um Product Goal, que é uma das novidades aqui, essa história de Product Goal. Aqui, novamente, eles mudaram a redação para enfatizar, né, que o time ele é responsável por todas as atividades relacionadas ao produto, né, então, manutenção, operação, testes, pesquisa, desenvolvimento, etc., que é justamente para não fazer aquele faseamento na empresa, né, o time de desenvolvimento ser responsável só por apenas uma parte, né, do ciclo de vida de construção do produto, mas ele todo estar ali dentro. E ele começa falando agora, né, das responsabilidades, ou accountabilities. Então não se fala em papel, não se fala em cargo, se fala em responsabilidade. Você tem a responsabilidade de ser um developer, um product owner ou um scrum master. Nota que a gente não está mais falando aqui de time de desenvolvimento, a gente está falando de desenvolvedores. Isso deve ser porque causava muita confusão, né? Time Scrum e time de desenvolvimento com PO e Scrum Master, isso às vezes causava umas confusões. Arrisco dizer que foi por isso que eles mudaram essa redação de time de desenvolvimento para desenvolvedores. E uma outra coisa curiosa também nessa redação é que developers agora eles colocaram esse ponto aqui é bem interessante, né, de adaptar seu plano todos os dias, né, rumo ao Sprint Goal, porque tem a ver com a questão da planning, da importância da planning, e tem a ver também com um dos princípios ágeis, que é responder a mudanças mais que seguir um plano. Que é uma coisa que a gente sabe que às vezes dói para os times, né, se adaptar a mudanças, mas que é extremamente necessário, e o método ágil ele vem justamente para isso, para auxiliar na adaptação de mudanças. Depois o segundo, a accountability, que é o Product Owner, e aqui já fala, né, que ele também é responsável pela gestão de Product Backlog efetivo, né, que inclui desenvolver e comunicar explicitamente o objetivo do produto, né, o Product Goal. Daí entra uma dúvida muito comum que também cai em prova de certificação, né? O Product Owner ele pode fazer esse trabalho acima ou delegar a responsabilidade para outras pessoas. No entanto, ele ainda é o responsável, o único e inteiro responsável do Product Backlog. Ele pode não ser o braço muitas vezes, mas a responsabilidade é dele. No guide passado, já falava que o time de desenvolvimento poderia fazer essa atividade de mexer no backlog, principalmente do ponto de vista, né, de botar mais detalhes, escrever alguns itens e tudo mais, mas sempre é a responsabilidade final do Product Owner. Eu costumo dizer nos meus cursos, né, eu tenho um curso aí de Scrum Métodos Ágeis, bem interessante, eu vou deixar o link nos comentários, eu costumo dizer que um bom Product Backlog, ele faz a gestão de backlog a várias mãos, né? Todos vão agir no Product Backlog através do Product Owner, né? Ele é o centralizador disso. E daí é interessante, né, que eles usaram a palavra aqui, ó, trying to convince, que é o quê? Eu tenho que convencer o Product Owner para dele incluir o meu item no backlog dele, certo? Antes eles usavam a palavra de endereçar, o que acabava muitas vezes levando as empresas a entender que o Product Owner era um tirador de pedido de outras áreas. Na verdade não, né? Ele tem que ser convencido a incluir um item no backlog do produto. Sobre o Scrum Master, então, né, entrando na terceira e última accountability do Scrum, ponto importante, Scrum Master ele é responsável pela efetividade do time Scrum, se ele está realmente performando bem. O PO vai estar com a visão de performance de produto, né, o retorno do valor investido pela empresa naquele produto, e o Scrum Master com a performance do Scrum naquele time, a eficiência daquele time em fazer nas entregas acontecerem. Como é que eles fazem isso? Né? Fazendo com que o time, né, melhore as suas práticas dentro do framework Scrum. E ponto muito importante, que sempre gera bastante dúvida, sinceramente eu não sei porquê, porque sempre esteve lá, antes se usava o termo líder-servidor, agora nesta redação de 2020 estão falando que Scrum Master são verdadeiros líderes que servem ao time Scrum e à organização maior. Continua sendo líder-servidor. Líder-servidor é papel de liderança. Não quer dizer que o Scrum Master vai ser gestor do time, mas sim que ele exerce um papel de liderança daquele time. Tem um livro muito bom sobre isso, que é o Monge Executivo. Eu vou deixar o link na descrição aqui. Depois entra aquele trecho que já tinha na redação anterior, 2017, onde fala exemplos de como é que o Scrum Master serve o time Scrum. Estão fazendo coaching, né, dos membros do time, causar a remoção de impedimentos ao progresso do time. Isso aqui é uma redação muito boa.
Antes se falava que o Scrum Master tinha que remover os impedimentos. Já há muitos anos que eu prego que o Scrum Master não é babá do time, que ele tem que fazer com que os impedimentos sejam removidos. Talvez por ele, talvez pelos próprios membros do time. Muitas vezes a melhor liderança que você vai poder fazer é justamente ajudar no amadurecimento do time. Então causar a remoção de impedimentos, ser o causador disso, o catalisador disso, é diferente de você remover os impedimentos do time. Essa mudança de redação ela é bem poderosa e ela vai de encontro com algumas coisas que eu já trazia já há um bom tempo e fico muito feliz de ver isso se concretizando no Guide. E o Scrum Master para a organização, então lidera, treina e faz coaching, né, da organização na adoção do Scrum. Note aqui uma redação bem importante que às vezes passa batido no português. Training e coaching são coisas diferentes. Então é que a gente está aproximando mais o Scrum Master com um viés de Agile Coach, através do uso de coaching e não apenas de treino, né, de ensino de práticas ágeis. Daí a gente entra nos eventos do Scrum. E aqui a gente já vê logo de cara uma mudança na redação, que é essa última linha aqui. Idealmente, todos os eventos eles acontecem na mesma hora e no mesmo lugar para reduzir complexidade. Essa era uma coisa que se sugeria muito fazer com a Daily, e agora está sendo sugerido fazer com todas as dinâmicas do Scrum, todos os eventos. E é uma coisa que eu recomendo também. Quem nunca perdeu um tempão lá procurando onde é que estava acontecendo a planning, ou que horas ia ser, ou em que dia ia ser. Então se você conseguir, né, fixar isso, fica muito mais fácil de ajustar na agenda de todo mundo, né, e ser mais produtivo. E agora aqui a principal alteração, né, é quando ele menciona Product Goal, que a gente ainda vai ver o que é. Então todo o trabalho necessário para alcançar o Product Goal ele vai acontecer dentro de sprints. E quando uma sprint termina, a outra começa imediatamente. Então nota que já tem questõezinhas aqui com muita cara de que vai cair em certificação. O que acontece durante a sprint? Aqui a gente tem uma adição de o refinamento do Product Backlog é feito conforme necessário. Isso gerava muita dúvida relacionado a existir ou não grooming, fazer ou não grooming, ou refinamento de Product Backlog, né? Se preferir um termo mais técnico. E eu sempre falava, não existe a obrigatoriedade de fazer uma grooming, né? uma reunião num horário específico, num dia específico, etc. Esse tipo de refinamento tem que ser feito conforme a necessidade e conforme as pessoas que precisarem participar. Depois a redação segue muito parecida, e aqui tem uma menção honrosa, né? Várias práticas existem para prever progresso, como burn-downs, burn-ups, cumulative flows, né? O CFD. Enquanto eles se provaram úteis, eles não substituem a importância do empiricismo. Então isso é muito importante. Decisões têm que ser baseadas no empiricismo. As experiências passadas do que funciona e do que não funciona têm que ser levadas em consideração muito acima de qualquer outra técnica ou gráfico ou artefato venha mostrar e dizer para vocês. Por que disso? Em ambientes complexos, tá aqui, ó. O que vai acontecer é desconhecido. Somente o que já aconteceu pode ser usado para tomar decisões, né, com menor risco, né, de erro. E antes a gente tinha uma sessão de cancelamento de sprint. Virou só um parágrafo bem curtinho com 2 frases. A sprint pode ser cancelada se o sprint goal se tornar obsoleto. Somente o Product Owner tem autoridade para cancelar uma sprint. Ponto. Acabou a discussão. Entrando então no primeiro evento da sprint, Sprint Planning. A definição continua a mesma. Aqui tem uma redação interessante, né? O Product Owner ele tem que garantir que os convidados estão preparados para discutir os itens mais importantes do backlog. Ponto. E nota aqui que deve haver um vínculo, né, desses itens mais importantes do backlog com o objetivo de produto. A redação continua aqui, né, dizendo, né, um ponto que eventualmente gerava dúvidas, o time Scrum ele pode convidar outras pessoas para participar da Sprint Planning, visando fornecer conselhos, por exemplo. E aqui nós temos os tópicos. Antes eles eram 2, agora são 3. Vamos ver o que mudou. Tópico 1. Por que essa sprint vai gerar valor, né, é valiosa? Então, como o PO tem que conseguir explicar, tem que conseguir propor, né, como vai aumentar o valor do produto e a utilidade, né, por causa da sprint atual. E daí, com base nisso, todos em conjunto vão definir o sprint goal, né, que comunica, né, o valor da sprint para os stakeholders. Esse sprint goal talvez você não termine nesse tópico 1, mas ele deve ser terminado, conforme o Scrum Guide, até o fim da sprint planning. Depois, o tópico 2, que era o anterior tópico 1, né, o que a gente consegue finalizar nessa sprint, né, o que a gente consegue deixar done nessa sprint. E daí vem aquela clássica, né? O Scrum ele não tem uma técnica estimativa, ele não tem uma técnica para te dizer o quanto cabe numa sprint. Isso é completamente do time. É um desafio, né? O próprio Guide está falando isso, de challenging. Mas sim, eu tenho que fazer forecasting. Eu tenho que conseguir dizer o que cabe na sprint. O time de desenvolvimento tem que conseguir dizer isso. E o terceiro tópico, né? Como que o trabalho escolhido será feito. No geral, eu estou achando essa redação bem mais enxuta, né? O que explica ter reduzido aí quase 6 páginas.
E um ponto interessante, que não era mencionado antes, que o Sprint Backlog, na verdade, não é só os itens, mas é o goal, os itens e o plano para entregar eles, que seriam as subtarefas, né, dos itens. Time box continua a mesma, a gente vai para daily, e aqui bem claro, né, a daily é um evento de 15 minutos para o time de desenvolvimento, né, para os developers. Isso que é interessante. Se o PO e o Scrum Master estão trabalhando em itens do Sprint Backlog, eles participam, mas com um chapéuzinho de developer também. Então nota que está mais claro agora, né, que PO e Scrum Master não participam da daily, a menos que eles estejam botando a mão na massa também em itens de backlog. Isso tira, né, aquele viés de status report que algumas deles acabam tendo muitas vezes. Acabou a história das 3 perguntas. Antes elas eram apenas um exemplo, mas muitos times só faziam aquilo e achavam que aquilo era a regra da daily, era só um exemplo. Mas o fato é que agora não tem mais as perguntas, você pode usar qualquer estrutura e técnicas que eles quiserem, desde que continue focado, né, no Sprint Goal e produza, né, resultado. O objetivo dele permanece o mesmo e não teve outras mudanças significativas. Daí a gente entra no review. Daí a gente vem novamente com a ideia do Product Goal. Eu acho que a grande mudança, né, grande novidade dessa versão é esse tal de Product Goal. Então a review vai ser muito, né, para discutir o trabalho realizado rumo ao Product Goal. Já se falava na redação anterior que a review ela não era status report, e aqui se deixa mais claro que a review é uma sessão de trabalho, e o time Scrum não deve se limitar apenas a uma apresentação. Então não é uma reunião de PPT e não é um status report, é uma reunião de trabalho, nós estamos naquele momento trabalhando ainda no produto. Talvez não codando, né, mas discutindo pontos, né, alinhando itens de trabalho do produto. Isso foi uma excelente adição. A duração segue a mesma, e a gente entra na retrospectiva. A redação inicial ficou mais curta e ainda melhor, né? O propósito da retrospectiva é planejar maneiras de melhorar a qualidade e eficácia. E aqui uma dúvida do pessoal, né? Eles podem, né, os itens que a gente identificar, podem ser adicionados ao Sprint Backlog para a próxima sprint. Time box continua a mesma, e daí a gente entra nos artefatos. E agora mudou um pouco a estrutura, porque cada artefato é responsável, ele está comprometido com algo. Então, Product Backlog, a responsabilidade dele é o Product Goal, Sprint Backlog está comprometido com o Sprint Goal, e o incremento está comprometido com definição de pronto. Essa é a mudança mais significativa aqui. A gente entra no artefato Product Backlog, e aqui reduziram bastante a redação do backlog, tá? Deixaram bem mais enxuta, e mudaram alguns termos. Então, os developers, eles são responsáveis pelo trabalho, e, portanto, os responsáveis pelo sizing. Antes se usava a palavra estimativa, agora se usa a palavra sizing, o tamanho, né, dos itens. Então dar o tamanho dos itens é coisa dos developers. Mas traz aqui uma questão interessante, o Product Owner ele pode influenciar os desenvolvedores, ajudando eles a entender e selecionar trade-offs. Beleza? E daí a gente entra aqui no comprometimento do Product Backlog, que é com o Product Goal. E essa é uma redação inteiramente nova. Então o Product Goal ele descreve um estado futuro do produto que pode servir como um alvo para o time Scrum planejar. O Product Goal está dentro do Product Backlog. O resto do Product Backlog emerge para definir o que irá preencher, né, realizar o Product Goal. E aqui tem uma definição bem bacana de produto. Um produto é um veículo para entregar valor. Ele tem uma fronteira clara, stakeholders conhecidos, usuários bem definidos ou clientes. Um produto pode ser um serviço, um produto físico ou alguma coisa mais abstrata. Então, quando a gente fala de produto, as pessoas acham que o Scrum é só para construção de produto. Mas ele pode ir além disso, e o Scrum Guide tenta deixar mais claro isso com essa nova redação aqui. O Product Goal é um objetivo de longo prazo para o time Scrum. Ele deve realizar ou abandonar um objetivo antes de iniciar o próximo, certo? Então, é um objetivo de cada vez. Depois a gente entra no Sprint Backlog. Como eu falei antes, mudou um pouco a redação, porque agora o Sprint Backlog ele não é apenas os itens que vão entrar no sprint, mas ele é o Sprint Goal, os itens e as subtarefas. Na verdade, maior é o Sprint Goal mesmo, ele fazer parte do Sprint Backlog. É um ponto para deixar mais explícito, né? O Sprint Backlog é um plano feito pelos e para os developers. E um ponto que já tinha antes, mas muita gente fica em dúvida, né, que ele é sim atualizado no decorrer do sprint, conforme a gente vai aprendendo mais sobre os itens. Avançando, nós vamos para o incremento. Eles estão reforçando aqui agora, né, que cada incremento ele é um aditivo a todos os anteriores e eles têm que funcionar todos em conjunto. E aqui tem uma excelente adição de redação que gerava muita discussão. Alguns times diziam, não, o Scrum serve pra gente porque a gente vai entregar de forma contínua, a gente não quer entregar uma vez por sprint. Nunca foi uma obrigatoriedade entregar uma vez por sprint do ponto de vista de só uma vez. Era no mínimo uma vez.
Então tá aqui, ó, múltiplos incrementos podem ser criados dentro de uma sprint. A soma dos incrementos é apresentada na review, né, suportando, apoiando o empiricismo. No entanto, o incremento pode ser entregue aos stakeholders antes do final da sprint. A sprint review nunca deve ser considerada um gate, né, um portão para entregar valor, uma barreira. Né, e o comprometimento do incremento é seguir, né, a definição de pronto. Eles deixam mais claro, né, que a definição de pronto tem a ver com medidas de qualidade necessárias para o produto. E uma adição bem interessante, no momento que um item de backlog, né, ele preenche os requisitos da definição de pronto, nasceu ali um incremento. Então isso te dá mais margem e mais ênfase na ideia de que você pode ter sim fluxo contínuo de entregas usando o Scrum. E uma regra aqui, que às vezes gera dúvidas, né? Se tem vários times Scrum trabalhando juntos em um produto, eles têm sim que ter uma única definição de pronto, porque é o mesmo produto. E por fim, né, notas finais, agradecimentos e um pouquinho da história. E com isso a gente fecha essa análise da versão 2020 do Scrum Guide. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha economizado um pouco do seu tempo, né, de entender as diferenças e que meus comentários tenham sido de alguma ajuda para você. Nota que foram poucas diferenças muito significativas, mas algumas diferenças sutis de redação que sim podem mudar bastante o entendimento das pessoas de como aplicar e de como resolver alguns conflitos comuns na adoção do Scrum. Se você quer aprender a não apenas adotar o Scrum para um time, como vários outros métodos ágeis complementares, técnicas e práticas, eu lhe convido a conhecer o meu curso de Scrum e Métodos Ágeis, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Obviamente, saindo daqui eu vou começar a planejar alguns updates, né, de algumas aulas desse curso, para que elas estejam refletindo mais claramente a versão 2020 do Guide, embora, para minha felicidade, muita coisa que eu já pregava e não estava literalmente escrito no Guide, está aderente com a versão 2020. Antes disso aí, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e se você ficou com qualquer dúvida, ou se você tem um entendimento diferente de alguma das redações que eu interpretei aqui, deixa aí nos comentários e vamos bater um papo também, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu!